Você está usando esse poder ao seu favor ou contra? Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra declarada. Você vai sair desse encontro com testemunhos, exemplos, livros indicados e exercício para poder você utilizar na tua vida. Vem comigo, Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. O Senhor me direcionou a abrir esse canal para falar sobre as minhas experiências de quem é aconselhada por mim. Pega a tua Bíblia, não se deixa influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesma as tuas próprias conclusões. Só vem. O ano era 2022 e o Senhor me direcionou a ler um livro chamado Poder da Esposa que Ora. Eu, Alexandra, não sabia orar. Eu não sabia conversar com Deus. Tantos anos dentro da igreja, eu não sabia trazer para falar com Deus como quem fala com um amigo aqui do meu lado. E o motivo de estar nessa mesa é que eu quero imaginar que você está bem aqui, falando comigo presencialmente. O Espírito Santo me direcionou o livro, Poder da Esposa que Ora. No final do livro tinha as orações, eram declaradas conforme a palavra. E eu me lembro que o Senhor me direcionava a buscar meio-dia, a declarar aquilo que eu nem sentia vontade. Eu não sentia a mínima vontade, porque eu tinha responsabilidade na situação. Cada capítulo do livro dela tinha uma oração no final. E eu comecei a orar e declarar aquela palavra. E o Espírito Santo, ele me direcionava. De novo, você vai orar e declarar de novo essa oração. Eu vi coisas maravilhosas na minha vida através desse livro. Que não foi só o livro, foi uma mulher usada através desse livro. Que foi transformada, a casa dela foi transformada. E logo depois eu indiquei esse livro para várias outras mulheres que estavam precisando. Às vezes essa mulher, tinha delas que já tinham o livro em casa, nunca tinha aberto. Porque não adianta nada a gente ter a palavra, a gente não absorver, não internalizar. E uma outra que eu também aconselhei há 2 anos atrás, estava em crise no casamento, e o direcionamento que eu consegui dar para ela foi: tem um livro virtual, pegue cada capítulo dele, pegue cada tema, aquilo que mais te impacta, que te dói, que é o que você está tendo nesse desafio, e declare. Declare a palavra. Declare o que tem aqui. Não sabe orar? Declare, porque o mundo espiritual vê. E também porque, neurocientificamente falando, o que a gente declara, a gente tem aquelas sensações, sente as sensações, né? O cérebro, ele não entende o que é real do que é irreal. E aí, ela começou a fazer a declaração, começou a orar, fez jejum também, que era importante, porque era uma prova muito grande. E no meio do caminho, Deus revelou para ela, Deus revelou para ela o que estava acontecendo de forma espiritual. Deus revelou para ela as armas corretas para fazer, né, para combater. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que o casamento dela, o relacionamento dela familiar, foi restaurado para a honra e glória do Senhor. Então, graças ao poder de falar, de declarar, né? Tenho até umas folhas aqui que eu tenho desafios da minha vida. Quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto entristecida, quando eu me sinto acelerada. Cada folhinha dessa, eu mostro muito para as minhas mentoradas, aqui não sei se vai dar para ler, ver, mas é uma mulher de cabelo cacheado com as mãos assim, né? Então aqui eu já declarava: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato exércitos, vou alto como águia, eu vou misturando versículos. Eu estou fazendo, boto aqui de fortaleza. Sou fortalecida no meu Deus forte, no poder dele, né? Ele dá força ao seu povo e abençoa com paz. Por quê? Porque a palavra fala, coloque em murais, para que... Existe um contexto nessa história. É falado, é aconselhado que coloque-se os conselhos em murais, para que toda a cidade veja. Por quê? Porque se eu estou vendo, eu estou visualizando, eu estou lembrando. Então existe muito essa tática de anotar post-its em cima daquela dor, daquele desafio que você tem. Eu estou me sentindo feia. Mas bota o contrário. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Aqui eu tenho fortaleza. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele meu coração confia. A alegria do Senhor é a minha força, não é? E aí, não precisa ter emoção, porque você precisa internalizar isso. Nós somos o que nós consumimos. Você se torna o que você tem consumido.
Se você está se fortalecendo aqui, você vai refletir nas suas ações. Porque tudo vai começar pela mentalidade, pela identidade restaurada. Então, do que eu não acessei ainda da minha identidade, eu declaro a palavra. A gente pega isso como experiência dos heróis da fé. Os heróis da fé, eles usavam a palavra. Em Salmos, a gente tem muitas adorações, declarações de Deus, feitas por Davi. E Davi dizia, em Salmo 18, que eu estava lendo hoje, com meu Deus eu desbarato o exército, com meu Deus eu quebro o arco, né? Com meu Deus eu sou mais que vencedora. Então, aqui, em tudo que você imaginar, que você não está acreditando, a palavra vai te direcionar. Ah, eu estou me sentindo desprotegida. Deus protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor leal, né? Ah, eu estou com falta de paz. O temor do Senhor conduz à vida. Isso aqui eu não tiro da minha cabeça, não. Eu pego um GPT, um Google da vida e coloco. Eu coloco versículos de coragem, versículos de paz, porque a nossa maior luta é dentro da nossa mente. E a nossa mente vai ter, estava até aconselhando uma pessoa esses dias, o mal e o bom. Dentro da gente, na nossa mente, vai ter as nossas sensações, os títulos que nos deram, o que nós acreditamos em cima disso. E vai ter o lado ruim também, de dizer que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta. Então eu faço muito essa oração. Eu renovo a minha mente, leva cativo todo pensamento que não vem de ti. Esse é o poder de declarar a palavra. Aqui tem eu com a armadura de fé, né? Isso aqui faz parte do meu mural de conquistas. E aí aqui, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou amada, eu sou poderosa, eu sou inteligente. Porque essas palavras, sendo da Bíblia ou não, elas vão se destacar quando você tiver um desafio. Quando você se sente só. Quantas vezes eu me sentia só, era hora do almoço, no trabalho, e eu me sentindo só. E aí uma das formas que Deus fala comigo é através de louvor. Eu amo os louvores do Diante do Trono, da Fernanda Brum. Deus já falou muito comigo através deles. E Deus, ele falava assim, Deus teve um momento que disse assim, veio na minha mente, né? Príncipe da paz, reina sobre nós, reina, toma o teu lugar. Príncipe da paz. Então, a Ana Paula Valadão, ela usa muito a palavra para louvar. E um dos testemunhos dela, ela fala que a gente não tem que estar com a espada para lutar contra o inimigo, porque ele está ao nosso derredor. Ao redor estão os anjos os que servem a Deus. Ela diz que a gente tem que estar com uma adaga. Porque às vezes você vai ouvir uma frase que parece que é você que vai falar no pessoal. Vai dizer, eu não consigo, eu não posso. Como eu falei, ora vai ser ele, ora vai ser eu, que não acredito na minha identidade, porque ela não se enraizou lá na infância, né? Formando como terapeuta e na neurociência, existem fatos embasados disso, né? Existem fatos confirmados sobre isso. Então, quando eu me sinto incapaz, né? Eu tenho a mente de Cristo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Não é? Aí aqui você pode usar esses versículos ao seu favor. Os heróis da fé usavam isso. Quando Ezequiel teve a visão do vale de ossos secos, Deus mandou ele usar a palavra. Ele declarar. Declara sobre esses ossos que estão todos ressequidos. E ele declarou. E os ossos criaram carne. E ele declarou. E os ossos criaram vida. E virou um grande exército. Esse é o poder de declarar. Por quantas vezes Davi se sentia numa situação de perigo, de medo, de angústia. E ele dizia, porque eu sei o Deus em que eu sirvo, porque o Deus que batalha comigo. E a ousadia que ele tinha não era dele, era do Espírito de Deus. Então Deus nos dá essa ousadia. Por quantas vezes os patriarcas, se você quiser, eu trago aqui só 1.2 dessa palavra, né, porque não vai dar tempo de falar tudo. Diga, já comenta aqui, né? Já comenta aqui para a parte 2, né? Comenta o nome declaração, tá? O nome declaração, se você quer parte 2. Que eu posso trazer aqui personagens que usaram a palavra a seu favor. Ezequiel, o vale dos ossos secos. Ezequias ia morrer. O profeta Isaías,
disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. E o que ele fez? Ele declarou a palavra, ele declarou a bondade de Deus, ele declarou o poder sobre aqueles que servem a Deus. Por isso que Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque eu não sei quem sou eu não sei o que eu tenho direito, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar que me disser, eu penso que é o certo. Qualquer título que me derem, eu vou acreditar, porque minha identidade não está firmada. E ele tem uma carta para te dar aqui. Pede para o Espírito Santo te auxiliar, porque sozinho a gente não vai entender. E aí, eu via Deus como Deus, um Deus ruim, um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus distante, um Deus ocupado. Eu via Deus assim. E aí eu acompanhando a Giovana Loureiro, porque toda pessoa que aconselha tem conselheiros, isso é bíblico. Pela multidão de conselhos, os projetos vão bem. E aí eu acompanhando ela e ela dizendo: grife na palavra quantos adjetivos Deus dá. Né? E Deus, ele se alegra com o bem do seu servo. Ele se alegra. Quanto mais eu medito em quem é ele, mais feliz eu fico por tão grande amor, por tão grande paciência, né? Que ele demorado para se irar. Tão grande que mesmo que a minha mãe me abandone, né? Assim mesmo ele tá ali, ele vai me amar. Quantas vezes eu já não disse para mim: seu marido pode abandonar, sua mãe pode abandonar, mas eu não lhe abandono. E eu me fortaleço nisso. Quando eu me sinto só, quando eu me sinto órfã, ele vem com louvor. Ah, mas é porque tu sou tu, Alexandra, não é. O Senhor, ele conta segredos para aqueles que o buscam. E tem segredos para te contar, não é? Então, as dispersões da vida, elas são utilizadas para que a gente se esqueça do principal, que é o reino, que é a busca, que é a espiritualidade, não é? Então, aqui você vai poder procurar: me dê versículo de felicidade, me dê versículo de livramento, me dê versículo de proteção, me dê versículo de vida longa, não é? De saúde, de você declarar sobre a sua saúde, não é? Deus, pelas tuas feridas eu sou sarado, pelas tuas enfermidades, tu já levou o castigo, já levou sobre ti, Jesus, o meu castigo, não é? E aí eu me lembro que era o ano de 2024, veio uma mulher pregar lá na minha igreja, e ela falou muito sobre isso, sobre declarar palavras, sobre o rema. Junto com isso, ela falou muito de a gente trazer a Deus com maior autoridade do que o nosso problema. Por quantas vezes eu não tive um testemunho na nossa roda de conversa, de uma senhora dizer: o advogado disse para mim que isso aqui era causa de 3, 4 anos. E em 1 ano, Deus me ajudou, porque Ele é nosso juiz. Você já viu na palavra que Ele é o meu juiz, o nosso juiz, o seu juiz, não é? Que Ele é maior do que qualquer outro juiz. O que eles fizeram, né? Declarou sobre os ossos secos, não é? E porque a palavra é uma semente. Bom ou ruim, o que eu declaro sobre mim, aquilo se torna verdade. Porque os meus ouvidos, ele absorvem como verdade. Porque o reino espiritual, ele está ativo. Bom e ruim estão trabalhando a todo vapor. Aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Quando você se sente receosa, quando você se sente só, receoso, receosa, se sente só, você lembrar: aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Os anjos, Senhor, andam ao meu derredor. Por quantas vezes eu não digo: Senhor, manda os teus anjos, me encobre com teu sangue, saio para trabalhar, vou na rua, eu fico: Pai, manda os teus anjos, né? Me faz invisível e inaudível aos olhos do inimigo. Porque a gente se fortalece na força do seu poder, né? Então, para qual problema você precisa declarar sobre a Bíblia? Então, para qual problema você precisa declarar o contrário? Porque fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não paro para ler? Escuta, né? Escuta. Hoje eu estava ouvindo, quando eu estava terminando a academia, eu já estava ouvindo a palavra. Eu estou com a meta de ler a Bíblia em 1 ano. E Deus já me trouxe outro tema para trazer aqui para você, né? Então, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Não tem como alguém dizer que é gorda porque está comendo verdura. Então, nós nos tornamos aquilo que nós consumimos.
E a palavra, ela tem um poder sobre isso. Lembre agora por qual problema você tem que você precisa declarar a palavra, né? E eu, através da palavra, vi restauração da minha casa. Eu, através da palavra de Deus, eu vi a restauração da casa de pessoas que ouviram o meu conselho, né? Num dos contextos, que eu não sei se eu apaguei aqui já no outro, eu cheguei a aconselhar uma amiga que ela estava com crise no casamento. E eu disse assim, olha amiga, eu tenho esse livro, Poder da Esposa que Ora. Eu declarei essa palavra, eu vi a restauração no meu lar, a mudança em mim. Quantas vezes o Espírito Santo me dizia, só declara, mas eu não estou concordando, eu não estou gostando do que eu estou falando. E o Espírito Santo só declare, né? E ela fez do mesmo jeito, uma crise terrível no relacionamento dela. E ela não sabia quem era que estava na história, não sabia, já tinha perguntado. E eu disse, declarar a palavra, declarar o que tem nesse livro, porque o livro tinha uma oração no final para cada tema, né? E aí Deus revelou. Quando ela falou, me dá o ariete da revelação, que eu nunca tinha nem ouvido falar essa palavra. Ariete é uma arma de guerra, que é uma arma, pode ser uma arma de guerra espiritual, depois você pesquisei. E aí Deus mostrou todo o contexto, o caminho de destruição que o marido dela estava indo. Depois ela continuou buscando, porque foi declarar a palavra, foi jejuar também, né, para ter clareza, discernimento e calmaria. E aí, no meio do caminho, ela começou a jejuar, começou a fazer campanha por causa da família, né, foi pela família dela. E aí Deus, ele tirou as escamas, quebrou as cadeias, a pessoa não teve mais o poder espiritual sobre aquela família. E assim, há 4 meses, eles se restauraram de uma forma que eles nem pesaram elas assim, no papel, que ele ficou muito empolgado e só se aquietou quando fez o casamento deles, né? E eu participei desse casamento muito feliz pela bondade e misericórdia de Deus na vida daquela família. Por quê? Porque por quantas vezes ela dizia, Alexandra, eu não estou vendo nada, eu disse, você não vai ver. Você ainda está no período de plantar, você ainda está no período de botar a semente da palavra. É justo que muito me custe o que muito me vale. Né? É justo que muito me custe o que muito me vale. E eu disse, você vai pagar, você vai ter um sacrifício, mas você vai ser a que vai desfrutar dessa vitória. Então, eu consegui ver isso em várias áreas da minha vida. Né? Seu problema é qual? É financeiro? É emocional? É identidade? Declare até virar interno seu. Porque nós já temos interno nosso frases, ditos, identidades que nos colocaram que a gente, criança, foi só absorvendo. Então, toda vez que eu sinto que a minha identidade não está firmada, enraizada, eu venho aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Isso é um louvor da Fernanda Lu, né? O poder de louvar, poder de declarar, né? Davi já sabia disso. Davi, ele exaltava a Deus através da palavra, né? Ele trazia a realidade da situação dele sobre o Deus que ele sabia que ele servia. E assim, ele vencia suas lutas. Fez sentido aí? Se sim, compartilhe com aquela amiga que precisa dessa mensagem. Não seja aquela que retém, aquela pessoa que retém, só para mim, mas seja aquela que transborda. Quando eu vejo algo que eu gosto de alguém, eu já compartilho logo. Fulano, olha esse vídeo de vendas. Fulano, olha esse vídeo de desenvolvimento pessoal. Então, seja a que transborda. Eu estou transbordando para que você consiga ser transbordante na vida dos outros também. E se você quer parte 2 sobre personagens, heróis bíblicos que usaram a palavra ao seu favor e viram grandes resultados, viram grandes vitórias, coloca aqui, comenta declaração, tá bom? Que aí eu vou saber parte 2, ou bota a parte 2, que eu vou saber que você gostou, que é a parte 2, tá bom? Obrigada pela tua companhia, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.